Quem não ama brownie, não é mesmo? Pode ser uma versão tradicional, pode ser uma versão com chocolate meio amargo, pode ser uma versão até com achocolatado. Existem diferentes tipos de brownie que a gente pode fazer de acordo com o tempo, com o paladar. Existem brownies mais doces, né? Muito mais doces para paladares mais infantis. Existem brownies que têm outros elementos para paladares mais maduros. Hoje eu vou te ensinar a minha receita de brownie, que foi aí uma busca que eu fiz na internet, varri várias receitas, criei a minha e a gente vai tentar fazer um misto de tendências da alta gastronomia, como também com o bolinho do dia a dia. E assim como muito na gastronomia, a história do brownie é bem interessante. Ele é datado do século XX, ele é dos Estados Unidos e lá uma senhora foi fazer um bolo e no meio do preparo, quando o bolo já estava no forno, ela percebeu que não tinha colocado fermento. Então ela tirou o bolo um pouquinho antes do tempo final e viu que ele não cresceu, que as extremidades do bolo estavam bem crocantes, mas que no meio ele estava com uma densidade bastante alta. Então ela pegou, botou aquele bolo esfriar porque a visita já estava chegando e ela foi servindo aquele bolo logo em seguida. Então tinha aquele crocante, aquele interior mais denso, mais um gosto muito saboroso de chocolate, muito intenso. Então ela errou para acertar e a receita perdura até hoje com várias versões que encantam o mundo todo. A minha versão não tem como eu te explicar agora como ela vai ser. Eu vou fazendo as etapas do processo e vou te explicando aos poucos como a gente vai obter esse brownie. Uma das características do brownie é uma casquinha bem açucarada e crocante. Essa casquinha se dá porque o açúcar derrete no processo, não no forno, mas na hora de ser batido. O açúcar parece um ingrediente sólido, mas a partir do momento que a gente fica batendo ele se torna líquido. A caipirinha, por exemplo, a gente coloca o açúcar com o bagaço do limão, começa a bater e ele vira um líquido só, né? Você não sente muito o farelo do açúcar no bolo, é mais ou menos a mesma coisa. Então esse vai ser um dos pulos do gato que a gente vai dar na receita. A gente vai bater esse açúcar com os ovos até ele diluir bem, a gente não sentir mais os gruminhos dele na mão. Então ele vai estar preparado. No outro lado a gente vai derreter uma manteiga e vai misturar o chocolate. A mistura do chocolate também é outro fator muito legal no brownie. A gente pode utilizar gotinhas de chocolate e aí essas gotinhas de chocolate elas podem ser adicionadas para derreter no começo, como também pode deixar um pouquinho para derreter no final da receita. Então o brownie vai estar com a massa pronta, você adiciona mais umas gotinhas de chocolate e aí vai poder pegar um chocolate ainda mais intenso numa mordida de um doce já muito saboroso. A gente também pode mudar a versão do chocolate, a gente pode usar gotas de chocolate ao leite, gotas de chocolate 100%, 70%. Então, conforme a gente faz essas escolhas, né, a gente tem diferentes texturas e também, principalmente, diferentes sabores no brownie. Na batedeira, então, eu vou entrar com 3 ovos. Eu já olhei se eles estavam frescos e bons, então a gente já conferiu, é só entrar com eles ali e eu vou começar a bater. Dei uma leve misturada nos ovos. Agora eu vou entrar então com o açúcar. Agora vamos bater por cerca de 6 minutos e conferir. Bom, batemos por cerca de 6 minutos. Agora eu só vou passar o dedo aqui, ó, e vou sentir se nessa passada de dedo ainda tem floquinhos de açúcar. Se eu sentir que ainda tem floquinhos de açúcar, a gente vai bater mais um pouquinho. E ainda tem. Então eu vou bater mais 1 minutinho. Ou 2, totalizando 8 então, tá bom? Vamos lá? Para o brownie ficar com a casquinha bem crocante por fora, ele precisa ter menos água na massa. E todos os nossos ingredientes têm água. Os ovos têm água, a manteiga tem água, até as farinhas têm água, o chocolate. Então, quanto mais água a gente tirar no processo, mais o nosso brownie vai ficar crocante nas extremidades. E não é só no chocolate que o brownie ganha novas texturas. Hoje eu vou utilizar aqui um ingrediente muito gostoso, a nozes. A gente também tem outras opções, como a castanha, por exemplo. Você dá uma mordida no bolinho bem doce e também na textura
ali dessas castanhas, dessa noz. E no primeiro passo, então, eu vou acender o fogo, colocar a minha panela para aquecer e já vou entrar ali com as nozes, tá bom? O que eu quero dessas nozes? Eu quero que elas tostem, então eu já vou utilizar o calor da panela para tostar ela, para ela ficar bem crocante. No forno, o bolo assa em 20, 25 minutos, então ela não vai dar tempo de tostar lá. Se você entrar com ela mais molinha, ela pode ficar mole na hora que você morder, então eu prefiro que ela esteja crocante, por isso que ela entra agora. Você também pode, enquanto pré-aquece o forno, deixar as nozes lá aquecendo também e tostando, depois tira e finaliza. Enquanto elas estão tostando, vamos deixar ali. A diluição do chocolate da nossa receita também é um fator interessante que a gente precisa conversar. Tem muitas pessoas que utilizam o banho-maria, o dito profissional, ele coloca a panela com água morna, bota outro bowl por cima e aí vai diluindo o chocolate em banho-maria para ele não destemperar, né? Mas eu acho que isso é dispensável porque a gente suja mais utensílios, a gente pode simplificar um pouquinho. Você pode utilizar pulsos no micro-ondas, né? Você pode colocar o chocolate lá e dar 30 segundos nele ou 10 segundos, dependendo da potência do seu micro-ondas, e aí vai derretendo aos poucos, vai mexendo até ele ficar na consistência que você precisa. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente não vai utilizar nem o micro-ondas, nem o banho-maria. A mesma panela que a gente está tostando as nozes, a gente vai utilizar para derreter a manteiga. Por que derretendo a manteiga? Derretendo a manteiga, a gente vai ter um elemento quente ali dentro. E aí a gente vai derreter também o chocolate nessa manteiga quente. Agora em fogo baixo eu vou entrar com a manteiga na panela que a gente vai derreter e fazer aquela manteiga no azeite que a gente tinha combinado, tá bom? Então fogo bem baixo, só deixar a manteiga derreter. É bom a gente ir mexendo para a manteiga ir derretendo. E você pode ver que tem uns gruminhos aqui na panela, são flocos daquela nozes que a gente já tostou aqui. Então vai ficar uma manteiga no A7, né? Que é aquela manteiga que tem sabor tostadinho de avelã e a noz vai contribuir para esse sabor. Tomar cuidado porque se você deixar demais aqui a manteiga, ela vai queimar. Então a manteiga no A7, ela está a caminho de queimar, mas ainda não queimou. Então você vai ver, ó, que ela fica com um tom mais caramelado, um pouquinho mais escuro, mas não chega a ficar totalmente marrom. Vou deixar mais um pouquinho a minha. Agora que eu já consegui a minha manteiga no azeite, eu vou desligar o fogo. E vou entrar com as minhas gotinhas de chocolate meio amargo, eu estou utilizando aqui hoje. Não vou colocar tudo, eu vou deixar algumas gotinhas aqui que vocês vão entender depois o porquê. E agora, gente, ó, isso aqui é o calor residual da manteiga, tá? O meu fogo tá desligado, então agora aqui a gente só vai terminar de derreter o chocolate. O cheiro que já vai aparecendo na receita é sensacional. Quando vocês perceberem que já ficou bem uniforme, ó, que o chocolate já derreteu por inteiro, tá pronto. E você, já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Vai aqui no cantinho, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e ficar sabendo dos novos vídeos que a gente posta. E também deixa o joinha na receita, porque esse brownie vai ficar the best. Ó. Na minha mistura de ovos eu vou despejar a minha mistura de manteiga e chocolate. Vou dar uma incorporada nesses ingredientes. Agora nós vamos entrar com todos os nossos ingredientes secos. Eu tenho aqui café solúvel, você escolhe o da sua preferência, ele dá uma profundidade de sabor, além de um aroma incrível. Essas pedrinhas que sobram eu vou retirar, porque elas são fortes, então elas vão atrapalhar. Agora, o meu chocolate em pó. Vou peneirar também. Eu estou utilizando uns 70% cacau aqui, tá bom?
E mais um seco aqui, a farinha de trigo. Olha como é pouca farinha de trigo em proporção aos outros ingredientes. Vamos lá para a batedeira? Estamos então com a nossa preparação quase pronta. Aqui sobraram alguns, né, restos dos nossos pozinhos aqui, ó. Não tem problema, a gente vai buscando com a colher mesmo e vai incorporando. Olha a textura que fica a massa, uma textura bem densa de uma massa que tem muita personalidade. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar a massa de lado um pouquinho e nós vamos colocar os nossos crocantes, que são o quê? As nozes. Vocês podem olhar que a gente tostou na frigideira de propósito para ela ficar realmente com essas marquinhas aqui de tostado, tá? Isso vai dar um sabor. Eu tostei na frigideira porque, ó, algumas partes ela tá crocante, mas sem estar tostada, e outras partes ela tá tostada. Isso levanta um cheiro, dá um sabor. Agora eu vou só fazer o quê? Vou picar um pouquinho mais elas para não aparecerem tão grandes na mistura. E a gente pega tudo e transporta para dentro. Aquelas gotinhas de chocolate, lembra que a gente deixou de lado? É nesse momento também. E para finalizar, o ingrediente sensacional, sal de parrilha. A gente vai colocar ele porque ele tem flocos, ó. E aí a gente vai estar comendo um doce bem carregado. E no meio desse doce bem carregado a gente também vai beliscar uns pedacinhos de sal. Vai ficar muito legal. Então agora a gente vai mexer bem ele aqui, ó. Incorporar esses ingredientes. Passa o pão duro na beirada para catar também esse chocolatinho que tenha sobrado. O forno precisa estar pré-aquecido em 180 graus, porque a gente precisa entrar com a nossa forma, e a forma também é uma boa dica, tá? Aqui eu tenho o papel manteiga que eu vou utilizar. Eu estou utilizando uma forma de alumínio. Se você utilizar um refratário de vidro, por exemplo, essa bandeja aqui ela vai aquecer mais rapidamente. Então o bolo que estiver em contato com ela embaixo ou nas laterais vai assar mais. Assando mais, ele dá aquela casquinha crocante pra gente. Se a gente utilizar de vidro, a circulação de ar é diferente, ela demora mais a aquecer, então a gente pode perder essa casquinha crocante tão tradicional no brownie. O brownie é um doce marcante, né? E que eu não tenho muito hábito de comer doce, mas é um dos meus preferidos. E você, tem um bolo de preferência, um doce da sua preferência? Conta pra mim nos comentários. E na forma eu vou passar aquela manteiguinha tradicional que a gente já conhece. Vou usar também o nosso papel manteiga, que eu já deixei ele sobrar aqui nas extremidades, ó, justamente para depois a gente ter mais facilidade para desenformar. Então eu vou passar também uma manteiguinha por cima do papel manteiga. Já tem bastante manteiga na massa também, isso aqui é só para garantir que ele vá desenformar bem. E agora vamos lá. E agora só vamos ajeitando na forma para ele ficando uniforme. E para que ele fique igual, a gente pode dar umas batidinhas assim na forma, ó. E ficou pronto então o nosso brownie lindo. As beiradinhas dele ficaram bem crocantes, o meio está bem macio e suculento. E esse acabamento, né, aqueles cristais de açúcar vêm para cima e fazem essa rachadura na superfície muito bonita, porque a gente diluiu bem o açúcar na hora de misturar, né? Então vamos desenformar. Olha que maravilha. E agora então vamos cortar, né? Eu vou passar a faca bem ao meio dele, seguir reto, pra gente não desmontar muito. Agora aqui eu vou fazer, ó, pedaços um pouco mais finos.
Gente, que receita incrível, que gostoso foi fazer esse brownie rápido, né? Tentei te passar alguns conceitos sobre a construção de um bom brownie e ficou uma massa bem densa, a extremidade crocante e aquela casquinha em cima ali é muito convidativa, muito bonito. Que apresentação, que receita gostosa de fazer e gostosa de experimentar. O forno é um negócio meio estranho, você vai ali, bota 20, 24 minutos, fica olhando. Quando você tira, ela está bem brilhosa, parece que ainda o brownie está muito molhado, mas realmente o brownie tem que ser bem suculento por dentro, né? Então, vai na fé, confia no seu forno e se errar, o brownie já foi um bolinho que deu errado, não é mesmo? Então é só fazer de novo e comer como você tirar ele do forno. Até ficar the best. Ó, essa receita foi demais. Obrigado por chegar até aqui comigo e se chegou, compartilha esse vídeo com seus amigos. E quer sugerir mais receitas aqui pro canal? Me segue no PV Dal Ponte e também no Chef PV Show e lá a gente faz interações, eu coloco enquetes perguntando para você quais os próximos temas. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou experimentar, né? Porque ninguém é de ferro. Ó, já só um pedacinho aqui que eu tô de dieta, né? Dá pra ver no corpinho. Quando você acha que não tem mais como ficar bom, vem um pedacinho de noz, depois estoura um chocolate daquele que a gente colocou, ou uma pedrinha de sal. Dá toda a finalização. Faz na sua casa e me conta. Um abraço, tchau!